Meus irmãos, boa noite a todos. Como eu fui apresentado, meu nome é Leandro Rodrigues Ferreira, Checker Jorge, me resido na cidade de Itaperuna, aqui no noroeste do estado do Rio. Agradeço muito a direção da Casa Espírita, do Centro Espírita Leon Denis, da cidade de Cabo Frio, pela honra que me foi dada de poder falar de temas à luz da doutrina dos Espíritos. O tema de hoje, como foi colocado, está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus é mamon, mais precisamente os itens 16, 15, 14 e 15, melhor dizendo, capítulo 16, item 14 e 15. Nós vamos trabalhar desprendimento dos bens terrenos. É interessante, meus irmãos, que antes de nós entrarmos na mensagem de Lacordaire, nós gostaríamos de ir no Livro dos Espíritos, porque todo o trabalho que nós fazemos, nós fundamentamos também nessa obra que, segundo Kardec, na introdução dela, é o nosso pilar principal. E aí, na questão 799, o mestre de Lyon perguntou à espiritualidade de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso. E a resposta dos imortais: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Para nós, meus irmãos, que temos a certeza nesta doutrina, na revelação do Consolador prometido, que está fundamentado sobre 5 pilares fundamentais, que é a existência de Deus, que é a imortalidade da alma, que é a pluralidade das existências, que é a pluralidade dos mundos habitados e também a comunicabilidade com os espíritos ou a mediunidade. Nós somos reencarnacionistas e sabemos que trazemos em nosso inconsciente uma cultura, hábitos, pensamentos, ações que estão imantadas, de certa forma, em nós, talvez milenarmente. Quase que com certeza, pela pouca idade da doutrina, uma criança ainda de pouco mais de 160 anos, dado a publicação de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, estamos tendo a primeira oportunidade de termos o contato com uma doutrina que vem tirar o véu da ignorância de nós, nos apresentar a vida como a vida é de fato, e também a nossa identidade de seres inteligentes da criação, seres imortalistas, porque é ainda muito impregnado em nós, por sermos ainda encarnados numa matéria tão grosseira, temos como se tivesse uma certeza que ficaríamos a vida toda encarnados e que todos os bens efêmeros, transitórios, teríamos posse dele, assim como acreditavam algumas antigas civilizações. Mas não é assim. A doutrina vem nos revelar em páginas como essas de Lacordaire, onde ele nos diz assim: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruir as vossas faculdades de amar. E isso, meus irmãos, é muito forte. A doutrina dos espíritos é uma doutrina que a revelação da espiritualidade não é naquilo que nós queremos ouvir, mas naquilo que nós precisamos ouvir para o nosso adiantamento moral e espiritual. Então, quando Lacordaire nos fala que o apego aos bens destrói as faculdades de amar, com a aplicar de todas as coisas materiais, nós vemos isso no nosso dia a dia, por exemplo. Se a sociedade, nós vemos a família como sendo a célula máter de uma sociedade, como nos diz André Luiz, o laboratório de Deus, aonde espíritos necessitados de reencarnarem para estreitarem os laços de afeto e romperem com os laços de desafeto, colocando ali, através da convivência, através da força da consanguinidade,
laços que amanhã serão laços de verdadeiro amor, nós vemos que, por conta dos apegos materiais, nós interrompemos esse processo de evolução. Nós adiamos a realização desta missão dentro do seio familiar. Quantas famílias, depois que os patriarcas, que as matriarcas voltam para a pátria espiritual, por conta do apego à matéria, rompem relacionamentos de décadas, de uma vida toda, para brigarem nos tribunais, cada um buscando os seus direitos, movido pelo sentimento de orgulho e pelo sentimento de egoísmo, aonde o desprendimento da matéria passa de longe. Segundo o Conselho Nacional de Justiça no Brasil, nós temos, desde 2015, mais de 100 milhões de processos tramitando no nosso judiciário, sendo que temos uma população que agora alcançou 210 milhões. Destes mais de 100 milhões de processos, muitos estão tramitando nas varas cíveis, onde ali famílias brigam, se degradeiam por conta de valores materiais, independente deste valor, se é maior ou se é menor. Muitas vezes as famílias perdem por conta deste apego demasiado à matéria. E Lacordaire continua a nos falar: sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Pergunta ele. Quando tendes cheios cofres, não há sempre um vazio no coração? Meus irmãos, se somos imortais, se somos espíritos, as coisas da matéria, aquilo que Jesus disse, os tesouros que a traça corrói, que a ferrugem consome, que os ladrões ambicionam, não poderão, de forma alguma, preencher os vazios existenciais. Nós estamos mergulhados numa onda de consumismo, numa onda de cultura ao corpo, e cada vez mais, quando somos induzidos, visto que as lojas virtuais estão em nossos smartphones, estão em nossos computadores, com um clicar de uma tecla e entrar numa página e passar o número de um cartão de crédito, eu já estou adquirindo um bem. E com essa tentação diariamente, se eu não realmente trabalhar o desprendimento dos bens materiais, eu acabo tendo uma vida de consumo, de acumulação, que de maneira nenhuma irá trazer para mim uma felicidade que traga uma estabilidade emocional e espiritual. E aí continua Lacordaire: no fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio de um trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural é que Deus aprova. Há um apego que absorve todos os seus sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada, a sórdida avareza, dos vícios entre os quais colocou Deus a caridade santa e salutar, virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que todos mais ou menos sofremos do apego aos bens materiais. Veja que, se nós fizermos uma introspecção sincera, diária, como recomenda Santo Agostinho na questão 919, nós vamos ver que nós somos movidos para adquirir bens. Não há problema em adquirir os bens. O problema é como fazemos e o preço que às vezes pagamos. É interessante que a cultura é de competitividade. Veja que os nossos filhos, em tenra idade, nós já preparamos eles a ingressarem nas melhores escolas para que eles possam se tornar grandes profissionais e bem remunerados. E aí fica aquela pergunta: nós preparamos eles para entrar no mercado de trabalho, para concorrer materialmente com outras pessoas, mas não estamos negligenciando aqueles caracteres do homem de bem tão necessários
já que queremos ser artífices dessa sociedade regenerada que nós estamos transitando para ela? Será que estes homens que hoje se corrompem, estes homens que estão no poder, seja em qual esfera for, será que uma pessoa que desvia, por exemplo, uma verba de respiradores que está acontecendo atualmente nesta pandemia, onde tantas pessoas estão sofrendo por falta, às vezes, de um respirador, por falta de uma medicação adequada, por falta de leito, e, ao mesmo tempo, pessoas desviam verbas, pensando unicamente em juntar valores e cifras essas que chegarão a uma condição que eles nem se viverem 3 encarnações terão condições de gastá-las. E aí, meus irmãos, estes cofres cheios, não estão por trás desses cofres cheios sempre um coração vazio? Lá no Livro dos Espíritos diz que não é somente o bem que eu faço, ou o mal que eu faço, que entrará na minha conta na lei da consciência, mas todo o bem que eu deixei de fazer e todo o mal que decorrer da ausência desse bem, eu serei responsável por ele. Eis a lei de justiça de Deus. É interessante, nós podemos interrogar se estes homens que hoje desviam as verbas, eles um dia foram crianças. Um dia eles estavam da tutela dos seus pais. Que modelo de educação seus pais transmitiram para eles? Será que foi uma educação de amor ao próximo, de respeito ao próximo, de compartilhamento, de viver uma sociedade dentro da fraternidade? Ou, independente do que façamos, que possamos juntar cifras e valores? Mesmo os iluminados por essa doutrina santa, devemos ter o cuidado se nós não caímos nestes labirintos, nos labirintos do poder, da posse desmedida, porque por muitas das vezes eu não estou no poder dentro das esferas do executivo, legislativo ou do judiciário, mas às vezes eu tenho uma pequena empresa, e nessa pequena empresa eu tenho uma pessoa que me ajuda, um subordinado, e será que diante desse subordinado, todos os seus direitos eu cumpro eles, mesmo com todas as dificuldades que economicamente o país está passando e todo o mundo? Eu tenho na consciência a tranquilidade que tudo que financeiramente juntei até hoje foi do suor do meu trabalho? Ou que, de repente, quando eu diante do altar da consciência, eu lembro que em algum momento da minha vida eu tirei algo que não me pertencia? Me pertencia, entre aspas, que nós vamos ver que Lacordaire sempre nos chama a atenção de que todos nós somos usufrutuários dos bens de Deus. Voltando ao Livro dos Espíritos, dentro da lei de conservação, vejo que Kardec perguntou à espiritualidade: com que fim, pôs Deus atrativo no gozo dos bens materiais? Vamos voltar à pergunta: com que fim, pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E a resposta da espiritualidade: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio de tentação. Então, quer dizer, meus irmãos, há um fim providencial nesses atrativos que existem nos bens materiais. E aí, na 712A, o Kardec pergunta novamente à espiritualidade: bem, mas qual o objetivo dessa tentação? E a resposta dos imortais: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença teria, talvez, comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. Reparem bem, meus irmãos, que diariamente nós estamos sujeitos a essa tentação.
A tentação, por exemplo, de, numa necessidade que não parece necessidade, mas não é necessidade, envolvidos por essa cultura de consumo, de aquisição, cada vez mais nós estamos sendo obrigados a trabalhar, a produzir receitas, porque perdemos a noção do que realmente é necessário para a nossa subsistência. Veja que Deus é tão infinitamente bom, justo, misericordioso, que através dessa pandemia, nós que estávamos sofrendo há anos, há décadas, daquele modelo cuja a validade já estava vencida, de sairmos de manhã, ficarmos o dia todo fora de casa, as crianças na escola e a família sem tempo um para o outro, veja que lá na Lei de Sociedade, questão 775, o Kardec perguntou aos espíritos qual seria o resultado do relaxamento dos laços de família. E esse relaxamento dos laços de família, eles são visíveis na sociedade atual. E a resposta dos imortais é a recrudescência do egoísmo, ou seja, o agravamento do egoísmo. E aí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, dando esta oportunidade da gente refletir sobre este tema. O egoísmo está por toda parte manifestado na sociedade atual. Nessa sociedade que transita para o mundo regenerado, mas que ainda está agarrado aos valores, princípios de mundos mais atrasados, onde nós somos manipulados pelos instintos e pelas paixões que nos escravizam, que nos aprisionam. Lacordaire continua nos dizendo assim, que a fortuna vos tenha vindo da vossa família. Quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus. Tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes de vos restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem o necessário. E essa reflexão é muito forte, meus irmãos, porque facilmente, por essa cultura do consumismo, aquilo que o Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida, nós perdemos a noção, acreditando que determinada coisa é necessário, mas, na verdade, a gente já se perdeu no campo do supérfluo, já se faz tempo. E aquele casal, com aqueles filhos jovens, que trabalhava em 2, 3 empregos, porque dizia que precisava garantir o futuro dos filhos. E trabalhava dia e noite sem parar, chegava em casa exaustos, porque precisavam garantir um lar mais confortável materialmente para os filhos, as melhores escolas, os melhores cursos, e o tempo passa muito rápido. E os filhos se tornaram adultos, entraram nas melhores faculdades, ingressaram nos melhores empregos, constituíram família e seguiram os seus destinos. Esqueceram dos pais, de vez em quando aparecem, talvez no Natal ou no final do ano, uma vez no ano, para ver seus pais. Porque durante todo o período da infância e da adolescência, período este tão importante na relação familiar para fortalecermos os laços de família, criamos em nós necessidades artificiais, querendo justificar elas como sendo necessidade do futuro dos filhos, e perdemos o que mais de sagrado temos, que é a vivência e a convivência familiar, o fortalecimento desses laços, para que eles pudessem perpetuar ao longo de toda a jornada existencial. E aí Leon Denis, desculpe, meus irmãos, e aí Lacordaire termina assim: Deus vos emprestou, tendes de nos restituir.
e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário, aquele sequer reporta ao óbolo da viúva. Não é, meus irmãos, aquilo que poderá nos fazer falta. Não. Nós temos o necessário. Quando acharmos que estamos indo para o supérfluo, por exemplo, é esse celular meu que tem 2 anos de uso. Eu vou trocar o celular para um mais moderno que custa 3 vezes mais, porque ele é mais moderno. Isso é necessário ou isso é supérfluo? E aí a minha consciência de espírita diz assim: Leandro, esse dinheiro que você vai gastar com o celular, por que você não emprega ele lá no trabalho essencial da casa espírita, que está passando por dificuldades para manter aquele número de famílias atendidas? E aí eu tenho um carro com 4, 5 anos de uso, e aí eu penso assim, surgiu um modelo novo que tem isso, tem aquilo outro, e a propaganda entrando na minha cabeça o tempo todo, e a sociedade adquirindo, e eu cada vez mais sendo envolvido por essa indústria do marketing consumista, e eu penso assim, eu vou voltar quase que o dobro do valor. Aí a consciência diz assim, Leandro, num país onde tantas famílias não têm sequer o necessário, abre mão desse supérfluo, dá uma cifra dessa aí, vai ajudar a quem necessita, que não tem sequer um grão do seu prato diariamente. Se alimenta de manhã e não sabe se vai se alimentar à noite. Meus irmãos, esse vazio nos incomoda. Esse vazio tira de nós, às vezes, o sono. Porque imaginem só, 3 semanas atrás, muitos irmãos nossos no Brasil morreram de hipotermia, por não terem um lar, por não terem um agasalho, por não terem uma alimentação em noites não tão geladas. Será que quando eu, Leandro, coloco a minha cabeça no travesseiro, no meu travesseiro cheirosinho, na minha cama confortável, no meu quarto amplo, cheiroso, limpinho, será, meus irmãos, que eu vou ter um sono profundo, de consciência tranquila, sabendo que o meu irmão, filho de Deus, meu irmão, que está aqui neste planeta para evoluir tanto quanto eu, e necessita da minha ajuda, e eu negligencio, continuo a ser indiferente mesmo diante dessa doutrina, que é esse instrumento iluminado, que nos convida à transformação, que nos convida a rever conceitos, valores, posturas, pensamentos e atitudes. Meus irmãos, precisamos permitir que a doutrina dos espíritos tire o nosso sono, tire a nossa paz, aquela paz preguiçosa, para que tenhamos uma paz verdadeira, aquela paz que Kardec definiu muito bem o verdadeiro espírita, que é aquele que reconhece que tem suas falhas, mas não se acomoda. Ele luta contra elas para cada vez mais ser um homem melhor na sociedade. E aí, meus irmãos, nós vamos ver na questão 715 de O Livro dos Espíritos, dentro ainda da lei de conservação, o Kardec perguntou à espiritualidade o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Veja como que esta obra tem resposta para todos os nossos questionamentos. Bem, eu acho que a maneira do meu viver, eu não estou esbanjando muito, eu estou vivendo só com o necessário mesmo. Então, não será que estou mesmo? Deixa eu ir ao Livro dos Espíritos. E vou lá na questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta dos Espíritos, o sábio, o sensato, ele conhece por intuição. Agora, muitos de nós só chegamos a essa conclusão depois de experiências, à custa do nosso próprio esforço. E, meus irmãos, às vezes, no dia a dia, esse esforço custa um preço muito alto, como o exemplo que eu citei do casal amigo. Abrimos mão de coisas de um grande valor para termos outros que não têm valor praticamente nenhum. E aí, na questão 716,
O Kardec perguntou mais uma vez a espiritualidade, mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Bem, se anteriormente a gente sabe que o sensato conhece por intuição o necessário, mas a grande maioria de nós só vamos conhecer à custa das nossas próprias experiências, na 716, o Kardec perguntou à espiritualidade se a natureza não havia traçado em nós esse limite. E a resposta dos espíritos, sem dúvida, a natureza traçou no homem o limite do necessário, porém, nós somos insaciáveis. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite do necessário. Porém, os vícios que alteram a constituição, ele criaram necessidades que são artificiais. É o que nós acabamos de falar. Nós vivemos numa época onde o egoísmo e o orgulho agem ferozmente em nós, como que tentando minar o projeto de Deus através desse trânsito que nós estamos passando, esse momento de crise que nós estamos passando, indo em direção a esse mundo regenerado. Mundo este onde os sentimentos, as afeições, o respeito, a caridade segundo Jesus, como está lá na questão 886, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas, vai ser natural. Esses valores vão ser naturais na convivência humana. Precisamos, então, meus irmãos, daquele pequeno esforço que está lá no Livro dos Espíritos para superar esses nossos vícios, essas nossas más inclinações. Continuando em Lacordaire, um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honestos que sejais, fazeis questão de lhes restituirdes escrupulosamente e lhes ficais agradecidos. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres que são tanto quanto eles, seus filhos. E aí nos faz lembrar uma parábola que está dentro deste capítulo, que é a parábola do mal rico. Se nós não estamos nessa encarnação, meus irmãos, com as nossas contas bancárias, com vastíssimos valores, temos pequenos valores, a parábola do mal rico serve para todos nós, independente da classe social que pertençamos. Porque se tem o alimento em cima de minha mesa, naquele instante eu tenho que pensar que este alimento que está sobre a minha mesa falta na mesa de milhares. Se eu tenho no meu guarda-roupa várias peças de roupa, eu tenho a consciência que uma peça sequer falta para o meu irmão. Se eu tenho uma casa quentinha que me abriga do frio, do calor, da chuva, quantos são os nossos irmãos, filhos de Deus, que faltam este necessário? Então, que nós possamos fazer, meus irmãos, justiça. Que nós possamos realmente agir, e veja que nós temos uma imensa dificuldade nesse quesito, de agirmos realmente como depositários dos bens celestiais. Agir, viver, pensar, planejar a vida como sendo usufrutuários dos bens de Deus e não possuidores. Porque a literatura espiritista está cheia de histórias, principalmente aquelas contadas por André Luiz, de espíritos que viveram uma vida como se nunca fossem morrer. E quando morrem, tem a sensação que nunca viveram de verdade, fazendo a gente lembrar aquela passagem de Dalai Lama. Então eu tenho paz em meu leito, quando sabendo que milhares de irmãos meus não têm sequer o mínimo. Mais à frente nós vamos ver Lacordaire nos dizer assim: ardente e desvairada cobiça desperta nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensaste quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele? Meus irmãos, é sempre colocar na balança. Como eu tenho vivido a minha vida?
Quais são os meus planos? O meu dia eu ocupo com o quê? Veja que essa pandemia mostrou para nós que nós não precisamos toda semana estar dentro de shopping center, que nós não precisamos estar em todo feriado prolongado, pegando o carro, pegando a estrada e procurar um lazer. Veja que esta pandemia está oferecendo para nós um modelo de vida que nós já tínhamos perdido a noção dele antes da pandemia. Hoje nós estamos sendo obrigados a ficar o maior tempo de convivência com nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos familiares. Veja que nós estamos vivendo uma vida mais simples, ou deveríamos estar vivendo uma vida mais simples, porque o recado de Deus está sendo dado através desse flagelo. Ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que Deus vos confiou, que sois senão depositários infiéis. Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? E aí Lacordaire termina esse parágrafo. A morte inflexível, inexorável, rasga o véu sobre que vós vos ocultáveis e vos força a prestar contas a Deus, que vos favorecerá e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. E aí nos faz lembrar, meus irmãos, neste livro, Parábolas e Ensinamentos de Jesus, que foi escrito pelo grande bandeirante do Espiritismo, Caibá Chutel, lá da cidade de Matão, que nos deixou essa pérola, onde ele cita aqui a parábola do avarento. Vocês se lembram da história? Era aquele produtor, aquele homem que tinha terras, e num belo dia, num belo ano, melhor dizendo, ele tinha plantado muito, ele se deu conta que a produção foi muito acima da sua capacidade de armazenamento. E naquela noite, ele, ansioso, inquieto, perguntou a si mesmo: o que eu vou fazer com essa quantidade de cereais toda que não cabe nos meus silos? Já sei, vou demolir os antigos e vou construir outros bem maiores. Bem, como cristão, ou como alguém que segue uma linha de raciocínio, tem uma postura na vida como sendo um depositário, como sendo usufrutuário dos bens de Deus, ele pensaria assim: Deus me deu mais do que o necessário, deixa eu repartir o supérfluo que sobrou. Mas ele não fez assim. O planejamento dele era de ampliar e guardar tudo para ele mesmo. Ele estava sendo manipulado pelo egoísmo, sob os impulsos do orgulho e do egoísmo. E aí Caibá Chutel nos fala assim, porque a consciência dele, no final dessa parábola, diz: esta noite será a última noite sua entre os encarnados. Né? Insensato, esta noite te exigirão a tua alma, ou seja, ele irá desencarnar. E as coisas que ajuntastes, para que serão? Não levaremos nada, meus irmãos. Nós, espiritistas, ouvimos isso na Casa Espírita todos os dias, a cada obra dessa que abrimos a página. A espiritualidade nos revela que nós só levaremos conosco o bem ou o mal que tivermos feito na consciência. Se tivermos um bem material, que possamos fazer o uso dele de acordo com os princípios iluminados dessa doutrina. E aí Caibá Chutel nos fala assim: a parábola do avarento é uma síntese maravilhosa do trágico fim de todos aqueles que não veem a felicidade senão no dinheiro e se constituem seus escravos inconstitucionais. E mais à frente um alerta para todos nós: para essa gente, havendo dinheiro a tudo, que periclite a família, cambaleie a sociedade, arraste-se o mendigo pelas vias públicas envergonhado e decomposto, chore e soluce o aflito, grite de dores o enfermo miserável, ou o inválido sem pão e sem lar. Nada comove esses corações de pedra, nada lhes demove, nada consegue mudar-lhes ou desviar-lhes as vistas
dos seus frutos, dos seus celeiros, do seu ouro. Meus irmãos, foi o que Lacordaire nos disse no início, quando vivemos uma vida apegados ao ouro, aos pertences materiais, endurecemos os nossos corações. Torna-se momentaneamente impossível deixarmos nos permitir que as vibrações de amor possam nos conduzir. Mais à frente, o Lacordaire nos fala: em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia de previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizando e amontoando ouro, para dizer que está deixando para os seus filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convém e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar a seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Meus irmãos, nos dias atuais nós vivemos muito influenciados por aquilo que a sociedade dita. Será que todo aquele esforço que eu faço na família, em relação aos filhos, ao futuro dos filhos, é uma preocupação legítima com os filhos ou é uma preocupação com convencionalismos sociais? Com o que a sociedade pensa de mim ou pensa da forma em que eu conduzo a minha família? Nós temos, meus irmãos, leituras como essas que fazem com que a gente possa iluminar a nossa trajetória terrena. E Lacordaire continua nos dizendo assim: infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens, que é o orgulho. Não raro vê-se os arrivistas atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo e acabar dizendo: faça como eu fiz. Quando a gente passa num sinal de trânsito, quando a gente passa por uma calçada e vê o irmão caído, nos dias e dias que nós estamos descendo de Jerusalém para Jericó, meus irmãos, fazendo aquele trajeto do bom samaritano, e ali está o caído, está o pedinte, está o necessitado, independente de o que ele necessite. Será que a gente vai pensar assim como cristão, como espiritista? Isso aí é um dever do Estado. Eu pago um imposto, é para isso, o Estado que resolve essa situação. Não é assim que deveremos pensar, né, meus irmãos? Deveremos pensar como espíritos motivados, movidos pelo espírito de fraternidade, do amor fraternal sincero. Se aquele irmão está no nosso caminho, uau, por acaso. Na verdade, nós estamos sendo provados naquele instante pela nossa fé. Até que ponto o que eu falo na tribuna espírita, até que ponto o que eu leio na página do Evangelho, até que ponto o que eu aparento ser na instituição que sigo, eu sou longe dela. Eu sou longe dos holofotes dos meus irmãos de jornadas. É interessante, meus irmãos, que a gente possa interrogar a nossa consciência sinceramente a respeito dessas verdades. Esbanjar a riqueza, diz Lacordaire mais uma vez, não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem de os confiscar em seu proveito, ou seja, enterrá-los. Prodigalidade não é generosidade e, frequentemente, uma modalidade do egoísmo. Que despenda a mancheias o ouro de que disponha para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. Quanto do meu salário, do meu ganho mensal, eu tenho destinado para trabalhos assistenciais. Existe um dado, meus irmãos, que eu posso falar
dentro daquilo que eu conheço, no último censo nacional, aqui no Brasil, que nós tivemos, nós espiritistas, em condição de renda per capita, nós ficamos apenas atrás dos judeus. Ficamos muito à frente dos católicos e dos nossos irmãos evangélicos. Se nós somos o segundo em renda per capita no Brasil, em grau de escolaridade, nós somos os primeiros nas universidades dos cursos superiores. Os espíritas estão em primeiros entre aqueles, dentro de um percentual, daqueles que têm curso superior. Será porque as instituições espíritas passam tantas dificuldades para manter os seus trabalhos assistenciais? Às vezes, deparamos com situações onde a instituição tem dificuldade de pagar uma conta de luz, de pagar uma conta de água. Será por quê? Os números nos mostram isso, são estatísticas. No movimento como um todo, a nossa condição social permitiria darmos a condição mínima às instituições de sobreviverem materialmente e todo o trabalho assistencial que elas se predispõem a realizar. Então, por que esses trabalhos, eles vira e mexe, eles passam por situações de fragilidade econômica? Que nós possamos interrogar nossa consciência como nós estamos agindo perante essas demandas. E aí Lacordaire, no finalzinho, nos fala assim: aí tendes, meus amigos, o que eu vos queira ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco. E nós contentamos com pouco, meus irmãos. Nós agradecemos, se eu ganho um salário mínimo por mês, eu agradeço a Deus por aquele salário mínimo. Se eu ganho a metade de um salário mínimo, eu agradeço a Deus por aquela metade, eu estou feliz com ele. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco, diz Lacordaire. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueceis que os bens de que despondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositários infiéis, utilizando unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebeste, não por doação, mas simplesmente como um empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai com Deus. Ó, meus irmãos, nós estamos encarnados num momento muito especial dessa doutrina, no momento de trânsito de mundo de expiações e provas para mundo regenerado, munidos de um conhecimento de quase 2000 anos de revelação cristã e mais de 60 anos de vinda do Consolador prometido. Cada vez mais nós precisamos trabalhar esse religiosismo sem o compromisso com a religiosidade. Termos a certeza na imortalidade, mas vivermos como se nossa encarnação não tivesse prazo de validade. Lidar com os bens temporais efêmeros como se eles nos pertencessem. A doutrina dos espíritos, com a permissão de Deus, dá a todos nós, através das comunicações, através da mediunidade, os relatos destes que viveram dessa forma do homem velho, a nos dizer como deveremos agir se quisermos ser homens novos, homens desprendidos da matéria, homens que enxergam seus irmãos como sendo filhos de Deus, por isso enxergam como irmãos. E toda oportunidade é sagrada para que ele possa minimizar as dores e as aflições que sacodem o velho mundo.
Que o amor de Deus possa estar junto de nós, hoje, agora e sempre. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado à direção da casa pela oportunidade do trabalho e que Deus esteja conosco. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado. Jesus Cristo abençoe e proteja o coração de todos os irmãos presentes nos trabalhos espirituais de hoje. Caros filhos, lembremos do amor de Jesus Cristo, que transformou o processo de identificação do Testamento Antigo, trazido ainda pela fúria, ganância e incompreensão dos bens terrenos, onde a forma dolorosa do olho por olho, do dente por dente, criava para os homens o temor a Deus. Jesus Cristo veio demonstrar o Novo Testamento, a exemplificação do amor, demonstrar o testamento de justiça de Deus pelo processo natural de que muito foi dado e muito será cobrado a quem recebeu. E o Mestre Jesus possibilitou a compreensão de todas nós que não precisamos de tanto o que é material para demonstrar a potencialidade do amor no coração humano e exemplificou a caridade. Distribuir o que cada um tem em vossos corações. Quantos espíritos encarnados precisam de estímulos materiais para a distribuição do amor? Quantos precisam de compreender que lhe sobram o que é material para dar, de alimentar, de agasalhar aos que sofrem? Jesus Cristo agasalhava e alimentava a alma, as esperanças espirituais, a direcionamento para o reino dos céus, construindo no coração humano a paz interior. Caros filhos, vocês são administradores da confiança de Deus em vossas mãos dos bens materiais, saibam que estarão sendo vistos como representantes do alívio das dores na face da terra, de acordo com o que tenham em vossas mãos. Mas saibam que não retornarão para a pátria espiritual carregando os bens materiais, mas sim a utilização do alívio das dores, da educação, da instrução para os homens. Imaginem, caros irmãos, se o educador retornasse para casa ao término do dia, carregando todas as instruções e materiais de educação para o seu casa, com todos os questionamentos de todas as alunos, não sobraria espaço na convivência familiar, porque não pertence à convivência familiar os instrumentos do trabalho. Imaginem se o profissional da saúde trouxesse para casa todos os instrumentos que utiliza para a saúde
nas cirurgias, nos atendimentos às dores, no alívio aos homens que sofrem no corpo físico. Quanta dor, quantos transtornos estariam no lar. Imaginem, se os homens de leis trouxessem para o casa, ao término do dia, todos os processos e as grandes informações que precisam desenvolver para o equilíbrio da justiça humana. Quanto transtorno no seu próprio lar. Agora, filhas, quando a educação, a saúde e a justiça dos homens trazem para o lar os efeitos das realizações dos vossos trabalhos. O homem educa no lar a sua família. O homem, o ser humano, ele cura no lar a sua família. Ele coloca a ordem, a disciplina com a justiça do amor e do perdão na família. Porque o que é material ficou no campo de trabalho, mas as realizações é a convivência. O seio familiar é a representação do reino dos céus. Quando retornarem para a pátria espiritual, não levarão os instrumentos da convivência material, mas sim as realizações. Não levarão os bens da terra, mas sim as propostas de utilização. E saibam, filhos, quanto mais o homem compreende esses valores quando encarnada, utilizando esses valores materiais para o alívio, a educação e a justiça das leis de Deus na terra, ele consegue, ao retornar para a pátria espiritual, criar um campo favorável do reino dos céus que construiu em seu próprio coração, plasma ao seu redor regiões espirituais compatíveis com o que vivenciou na terra. Mas se for preso ao que são os bens materiais sem utilização, não consegue vivenciar na vida espiritual as belezas da realização do bem que não conseguiu desenvolver. Caras filhas, Jesus Cristo não precisou do que era material, porque na sua coração, na sua expansão de pensamento, de utilização dos fluidos da irradiação do bem, transbordava para todos o que era necessário do alívio às dores, da educação e da justiça de Deus na terra, no amor, no perdão e na caridade. Trabalhemos, filhos, utilizando os recursos da encarnação, cada um em sua função. Todos os homens, que o núcleo familiar seja lembrança do retorno do dia para a paz que estão construindo no bem interior de todos vocês, ao retornarem para cá, na vida espiritual. Todas nós, junto aos seus guias, estaremos vos abraçando para o que construíram de herdeiro de Deus, criando as regiões compatíveis que viveram na terra, na realidade espiritual. Multiplicação, receberão o cêntuplo no reino dos céus, cêntuplo do amor, da caridade, da paz interior. Trabalhemos juntos, filhos, na proposta do servir, hoje, agora e sempre. O abraço do Hermann,
aos vossos corações muita paz, muita paz.